trabalhadores do Brasil. Começa a ser derrubado o muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Correia, do canal Histórias e Fatos, e como sempre, estou aqui para mais um bate-papo com o historiador. O convidado de hoje é a historiadora Carina Broderud, Ela é doutoranda em História, mestre em História e graduada em História. O tema hoje que nós vamos falar sobre a pesquisa dela é Sem energia não há desenvolvimento, a Petrobras e o governo Geisel. Carina, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui e o espaço está aberto para você. Obrigada, João. Olá para todos aí que assistem o canal. Eu sou a Carina, como o João colocou, Nós somos alunos do doutorado da Universo. É um prazer enorme estar estudando ao lado dele. Bom, o meu tema foi a minha dissertação, do mestrado, onde que eu busquei analisar como que a energia ela podia ser um instrumento de poder na mão de um governo. E aí esse governo, escolhido por mim, foi o governo Geisel, porque dentre vários políticos que passaram, presidentes que passaram, eu verifiquei que ele foi, assim, dos governos militares, o que mais investiu, o que mais pensava na questão do setor energético. E também, quando a gente vai fazendo levantamento, sobre a vida do nosso objeto de estudo, o Geisel, ele tem um histórico com a Petrobras, Ele passou por diversos cargos e ele era bastante envolvido. E o último cargo dele, antes de ser presidente do Brasil, ele era o presidente da Petrobras. Então, ele sai, ele pede para demissão quando ele descobre que ele foi nomeado a ser presidente, o próximo presidente. Aí ele pede demissão, se despede da Petrobras e assume o cargo como chefe do país. E aí, por isso que é tão interessante verificar como que esse conhecimento dele como presidente da Petrobras pode ter contribuído e muito com as suas decisões para desenvolver essa estatal ao longo do seu governo. Legal. Eu não sabia disso, não, que ele foi funcionário da Petrobras. Mas eu não sabia mesmo, não. Acho que boa parte da população não sabe disso, não. Sim, ele tinha um relacionamento muito profundo com a Petrobras. Isso também foi bem interessante de ver que ele vai passando por diversos departamentos da estatal, então é legal essa relação dele, de como dizia o próprio Médici, o Geisel, ele é um administrador. Legal. Carina, você preparou uma apresentação para a gente no PowerPoint, para falar um pouquinho. Pode colocar aí para a gente. Deixa eu selecionar aqui, para a gente apresentar. Bom, eu convido para quem tem interesse, João, eu até abro aí, como você já me abriu espaço, para quem tiver interesse de pesquisar, estudar ou conhecer mais sobre esse trabalho da minha dissertação, pode estar entrando em contato, tá ok? Você vai estar disponibilizando o meu e-mail, que é cabroderud@gmail.com. Então, a pessoa pode estar entrando em contato comigo sem problema nenhum, tá? Pode falar comigo via LinkedIn, via Instagram, só procurar Carina Broderud que vai ser fácil. E, pessoal, eu vou colocar todos os links da Carina aqui, como vocês têm acesso a ela, dos trabalhos que ela publicado, dos livros que ela tem publicado, Esse é um tema muito interessante que dialoga muito com a história do tempo presente, Isso é muito legal, que muitos pensam que historiador só estuda o século passado, E tem historiadores que estão se dedicando a estudar a história do século passado, João, mas eu estou no século XX estudando. Legal. Brincadeiras à parte. João, só não estou conseguindo ter o retorno vendo aqui, mas o meu slide está aparecendo? Está aparecendo, sim. Eu vou te habilitar aqui. Pode ficar tranquilo. Vai aparecer aqui para mim. Maravilha. Tu quer que eu já comece ou você tem alguma perguntinha, alguma enquete? Não, o espaço é todo seu.
Eu queria só que se você pudesse falar, né, para o pessoal entender o que era a Petrobras, né, o que é a Petrobras e a importância da Petrobras na história do Brasil, né? Porque a gente está falando tanto aqui de Petrobras, de desenvolvimento de energia, mas eu acho que seria interessante você falar um pouquinho, né? Lógico, se for também um tema de pesquisa seu, né? Sim, foi muito interessante, porque, assim, algo que eu observei, que dentre várias estatais que o Brasil já teve e ainda tem, a Petrobras é aquele calcanhar de Aquiles, né? A menina dos olhos do brasileiro. E ela consegue movimentar muito esse sentimento nacionalista, né, que nós vimos desde aquele movimento da década de 40 e a década de 50, antes da criação da Petrobras em 53, né? O petróleo é nosso, né? Não pode ter estrangeiro, é 100% nacional. E aí a gente observa como os militares também abraçam essa causa. Vários deputados do Partido Comunista, nós temos aí deputados da UDN, todo mundo basicamente convergindo com o mesmo sentimento, né, nacionalista. E por incrível que pareça, João, não sei se você também conhece essa informação, eu só não estou me vendo, tá, gente? Então, assim, eu só estou vendo slide. Estou tentando te explicar aqui. O Vargas, ele não tinha inicialmente intenção de fazer a Petrobras ser 100% estatal. Nossa, sabia disso não. Pois é. Foi justamente devido ao movimento estudantil, o movimento dos trabalhadores, né, que cada vez foi crescendo esse debate dentro do seio da população brasileira. E aí essa campanha foi justamente assim, tipo, que título que a gente dá para esse nosso embate? Aí foi justamente isso, o petróleo é nosso. Tá, então vamos colocar esse slogan, e ficou, né, o petróleo é nosso. E aí a Petrobras, para você ter noção, o Vargas, ele fez um projeto com os Estados Unidos, que era uma comissão mista, onde um dos objetivos era fazer justamente essa varredura, esse levantamento sobre a questão da energia no Brasil. E aí o Vargas, vendo todo esse movimento, ele acaba deixando de lado essa parceria aí com os Estados Unidos, e aí no final de 53 nós temos aí a criação, né, bateu o martelo, a Petrobras é nossa e fim de papo, ela é estatal. Então, esse aí é o início. E o mais engraçado que, quando a gente vai observando que nós não tínhamos mão de obra qualificada, não tinha universidade com esse tipo de preparação, né, para pessoas formadas para trabalhar nesse tipo de pesquisa, né, de estudo. E aí, quem vem para fazer um mapeamento do petróleo em solo brasileiro é o Link, né, o Walter Link, que é um norte-americano. E aí todo mundo fala, puxa, não pode ter estrangeiros, né, no corpo, mas quem é o chefe é um estrangeiro. E aí o Walter Link, ele quase sai escorraçado e fugido depois do relatório, que é considerado, né, o relatório Link, em 61, onde ele fala justamente o seguinte, que tipo, se o Brasil quer ter petróleo, ou ele investe, que é o que a gente tem como a Braspetro, né, onde que a Petrobras ela vai buscar e furar poços fora do Brasil, ou então ela deveria investir nas plataformas continentais, no mar. Nossa, quando o Walter Link lança esse relatório final, ele tem que sair às pressas do país, né, porque as pessoas não queriam aceitar essa questão dessa pesquisa dele, e começa a se investir em novas pesquisas, novos centros dentro da Petrobras, né, para aprofundar essa pesquisa toda. Então, é bem interessante a história da Petrobras, e a gente observa que até hoje ela move os corações, né, e as mentes e os debates. Uns querem que ela seja aberta mesmo, e outros querem que ela continue sendo uma estatal. E aí, quando você tem o FHC no mandato dele, ele quase buscou privatizar, e o Sarney impede, né, como presidente do Senado, e depois você tem essa questão da Lava Jato, que novamente movimenta esse poder que o presidente tem dessa estatal. Então, é muito interessante, sim, a gente identificar a história dessa
dessa estatal. Eu acho que é interessante a gente entender essa relação de sentimento paternalista, nacionalista, né, entre nós brasileiros com a Petrobras. Que legal. A Petrobras, ela até hoje, né, ela é um tema muito batido no meio político, né, da questão da privatização ou não da Petrobras, se ela dá lucro ou não, né, mas dá lucro, João. Sim, com certeza, mas é uma questão assim que você fala, é questão estratégica também, né? Eu acho que é isso que basicamente que você analisou no seu trabalho no governo de Geisel, né? Pois é, a minha conclusão é justamente ver isso, se ela deu ou não deu lucro, né? Se ela era uma empresa que trazia mais gasto, mais problema, ou se ela era uma solução. E aí foi toda uma jornada, né? Então, como vocês estão observando aí no PowerPoint, sem energia não há desenvolvimento, né? A Petrobras e o governo Geisel, de 74 a 79, onde eu, nessa minha pesquisa, na dissertação, eu vou estar justamente problematizando a relação entre a política nacional desenvolvimentista e conservadora, né? Porque quando a gente fala de governo militar, ela é uma política conservadora, ela busca desenvolver, embora é muito interessante também que os militares tentavam se afastar daquela ideia de desenvolvimento nacional atribuída a Vargas, ao governo Vargas, né? Que era um governo populista. Legal. E os militares não queriam que tivesse essa comparação do governo Vargas com o governo deles. Então, também é bem legal essa ideia para quem estuda o nacional-desenvolvimentismo, observar bem esses pontos, né, entre o governo Vargas e o posicionamento inicial dos militares quando eles pensam em desenvolvimento nacionalista. Tá bom? Ok. Então, aqui na introdução, aqui em dezembro de 52, né, o presidente, nesse momento ele não era mais o Ernesto Geisel, foi designado como membro permanente da Escola Superior de Guerra, né, que é a ESG. Apenas ele e o presidente Castelo Branco, isso também é outra curiosidade, né? Apenas os dois presidentes, que é o Geisel e o Castelo Branco, participaram da escola, da ESG, de forma ativa. E eles eram considerados membros esguianos ou chamados como Escola de Sorbonne. Então, assim, quando você ouve essa questão por que o Castelo Branco e o Geisel eram diferentes de Costa e Silva e o Médici, né, e o Figueiredo, porque ambos, Castelo Branco e Geisel, eram os únicos que fizeram parte da ESG. Eles traziam essa doutrina, né? Então, eles são conhecidos como a Escola de Sorbonne. Já o Médici e o Costa e Silva, eles já não tinham muito essa ligação com os Estados Unidos de forma tão presente, e eles não tinham tanto essa doutrina, né, da Escola Superior de Guerra. Então, você observa bem uma diferença quando o Costa e Silva assume, ele buscando ser diferente um pouco das diretrizes do próprio Castelo Branco, e isso justifica um pouco o receio quando se pensa e cogita o nome do Geisel para ser o presidente. Eles tinham um certo receio de que o Geisel fosse que nem o Castelo Branco, que o país voltaria à recessão como no governo do Castelo Branco. E eu também trago essa questão no meu capítulo 1, esse debate, né, de metodologias deles. Então, com a chegada dos militares ao poder, a partir de 1964, vão ser postas em prática as perspectivas da doutrina de segurança nacional, segundo o qual o Estado era o agente da estratégia nacional, encarregado de colocar o poder nacional à disposição dos objetivos nacionais. Dessa forma, a personificação do Estado era figurada como uma vontade soberana. Ele representa o poder de mobilizar tudo o que há na nação e não aceita a interferência de qualquer outra vontade. Então, assim, é bem interessante a gente conceituar, entender como é que era o pensamento, né? Porque eles tinham essa questão dessa estrutura desde a sua formação da ESG, né? Da criação. Então, a minha introdução ainda, com a indicação para assumir a presidência, o presidente Costa e Silva põe em destaque a chamada linha dura, né, que é um outro conceito que aparece sempre nos livros didáticos, né? As pais da linha dura.
Eu também trago essa análise conceitual no meu primeiro capítulo, tá? Onde que, de forma geral, se opõe ao pensamento hegeliano do Castelo Branco. Então, por isso que a gente não analisa o Castelo Branco, né, com uma linha dura. E aí se questiona muito, há uma dualidade quando se estuda o Geisel, que ora as pessoas dizem que ele fazia parte da linha dura, ora não, né, que ele não era radical. Então é muito interessante que não há um consenso para definir o Geisel. Há essa questão aí de hora de dizer que ele era um militar linha dura, hora diziam que não, ele era mais liberal mesmo. E aí eles defendiam, né, a linha dura, eles defendiam medidas mais radicais em torno da política anticomunista e das ações do governo em torno do desenvolvimento econômico nacional. Com Costa e Silva, vai ser construída uma nova política de crescimento e de desenvolvimento do país, que vai ser seguida pelo presidente Médici. Ao analisar o perfil político de Costa e Silva, temos o seguinte, que ele não era da Sorbonne, nem jamais for influenciado por ela. Não participara da FEB e pouco tinha vínculo estreito com os Estados Unidos. O novo perfil ministerial surgiria possivelmente uma posição mais nacionalista. O Brasil se afastaria da instintiva dependência dos Estados Unidos, revelada pelo governo Castelo Branco. Isso aí está no livro do Skidmore, que é um brasilianista, né, consagrado, e que fala muito, estudava muito sobre os governos militares. Então, a partir desse governo do Costa e Silva, os conceitos de segurança e desenvolvimento vão voltar para a agenda da política externa e interna, que se submeteram ao binômio estratégico como grande ênfase nos governos militares, mas principalmente no governo Geisel, que vai buscar aprofundar o projeto Brasil Grande Potência. Eu gosto desses slogans aí que o governo militar criava na época. Então, acho que Geisel, de forma diferente de Castelo Branco, vai optar por permanecer com essa política desenvolvimentista já criada, né, ou iniciada por Costa e Silva, onde o Médici dá prosseguimento. E investir no setor energético como um instrumento relevante do binômio de segurança e desenvolvimento nacional. Essa ideia de binômio de desenvolvimento e segurança vai ser apresentada a partir de 67, numa conferência internacional. E aí onde você vai ter justamente isso, os militares americanos, eles vão dizer que se não tem desenvolvimento, não pode haver segurança. E aí isso começa, aí o próprio Castelo Branco faz uma palestra para os alunos da ESG, e ele traz essa ideia desse pensamento, desse binômio de segurança e desenvolvimento. E aí você tem um prosseguimento dessa fala com mais segurança, com mais cautela, mais tranquilidade, não se comparando agora o Vargas. E aí, com a medida política, né, o Geisel vai assumir o poder em 74 e vai optar por investir na modernização tecnológica do setor energético, pautando-se na doutrina de segurança nacional, pois o presidente em exercício acreditava que a nação não se desenvolve espontaneamente. É preciso haver alguém que a oriente e a impulsione. E esse papel caberia ao dito presidente, que era o Geisel no momento. Né? Então, é interessante a gente também analisar as falas, os pensamentos, né, de como que o presidente entendia aquela situação. E outra questão muito interessante, quando eu utilizo aí o conceito de modernização, e eu até sempre trabalho no meu capítulo Modernização Conservadora, eu pego o Bertrand Moore Jr., que é um clássico, né, para qualquer historiador que for trabalhar. O Rodrigo Pato Samota se embasa nele. Então, qualquer historiador que for trabalhar essa ideia de modernização conservadora, eu indico a bibliografia do Bertrand Moore Jr., que é um clássico, tá bom? Bom, sobre os capítulos, né, a minha dissertação está dividida em 3 capítulos, onde o meu capítulo 1 é a modernização só pode vir se o país se desenvolver. O meu capítulo 2 é a própria continuidade, depende da capacidade de mudança. E o 3 é o desenvolvimento tem que ser, de certa forma, homogêneo.
Por que meus 3 capítulos, os títulos estão entre aspas? Porque são falas do próprio Geisel. Eu busquei trazer falas dele para compor a ideia de cada um capítulo. Então, no meu capítulo 1, eu trago justamente a ideia do conceito, né, político, sobre essa modernização conservadora. Eu trago também um debate falando sobre como que foi o desenvolvimento econômico da década de 60 até os 3 primeiros presidentes militares, até chegar ao Geisel. E, por fim, eu trabalho a política mesmo do Geisel, analisando e me aprofundando no segundo PND, que é o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Os meus objetivos, né, traçados para essa dissertação era justamente estava pautado em compreender de que maneira a política autoritária desenvolvimentista seguida por Geisel contribuiria para fortalecer a economia nacional, impulsionando o país a desenvolver e ampliar o estudo e a pesquisa no setor energético brasileiro. Em seguida, os meus objetivos específicos cada um objetivo específico eu coloquei num capítulo, é justamente compreender a trajetória da política econômica do governo Geisel, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento do setor energético no país, analisar as contribuições da política externa brasileira para o desenvolvimento energético e identificar e analisar as estratégias do governo para desenvolver a Petrobras, transformando-a em um instrumento de poder em sua política de Estado. Como eu falei para vocês, no meu capítulo 1, eu vou traçar justamente esses 3 pontos, né, como eu coloco aí, que a proposta é desenvolver um debate sobre o conceito de desenvolvimento autoritário conservador, e o objetivo desse debate é justamente apresentar a definição conceitual de Estado autoritário, analisar de que maneira esse autoritarismo vai se relacionar à política e ao desenvolvimento econômico na década de 70. Trago um debate conceitual sobre os principais teóricos que trabalham sobre essa perspectiva de desenvolvimento. O mais interessante, João, que observando o O'Donnell, justamente, que é um grande teórico sobre essa perspectiva do desenvolvimentismo na América Latina, é que o pensamento da grande maioria dos autores que trazem essa perspectiva é de que as pessoas entendiam que, por exemplo, não tem como você desenvolver se não for de forma autoritária. Por isso que está muito relacionado. E aí era uma questão de troca, onde as camadas, para apoiar o Estado, o governo, elas solicitavam que ele trouxesse esse desenvolvimento. Então, e em troca, o Estado falava que ia enfraquecer a participação democrática dessa sociedade. Então, é interessante que a gente observa isso, que desde o final do século XIX, início do século XX, a perspectiva e o pensamento é esse. Para você ter um desenvolvimento nacional conservador, você tem que enfraquecer a participação democrática da população. E aí a gente observa isso na década de 60, né, com os governos militares, e ele fala, os militares fizeram isso. Ou seja, fizeram, mas quando a gente analisa a base conceitual e a estrutura, a gente observa que eles não foram criadores dessa teoria, eles só adotaram. Ela já foi adotada em outros momentos da história do Brasil também, né? Sim. No governo Vargas foi assim, né? Tem um discurso parlamentar, que eu vi uma vez, um livro que eu li, que tem, antes não sei que momento da história do Brasil, que um deputado federal levanta, façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, vamos fazer a revolução de cima para baixo, né? Então, é muito interessante, e Vargas também se utilizou muito disso, né? O Estado, ele tinha que fazer as grandes reformas, e também a gente percebe essa característica dentro do governo militar, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que você trabalhou essa questão de conceito e tal, você analisou muitos discursos parlamentares, né, para fazer isso daí, né?
Parlamentares não, eu utilizei mais os discursos mesmo do próprio Geisel. Dos parlamentares eu não trabalhei com essa parte. Então, eu analisava o discurso do presidente Geisel e analisei muito também a atuação da política externa, que contribuiu demais com esse desenvolvimento da Petrobras, e também analisei muito a questão da atuação da própria Petrobras. Ah, legal. No caso, só foram os discursos... Não, essa questão mesmo que eu queria levantar, que foi, no caso, os discursos de Geisel, né? Não foram... sim. Nem poderia se falar também Congresso Nacional nesse período, né? Esqueci desse detalhe. Embora tem muitos historiadores que trabalham com essa questão, né? Da política binária aí. Mas o que você falou aí desse senador é justamente interessante que o Berton Moore ele coloca isso no livro dele, aonde a sociedade, quando ele analisa a Rússia, ele analisa a Alemanha, né, analisa a Itália e o Japão. E aí ele fala assim que essa sociedade com medo desse movimento da população campesina, né, querendo fazer esse movimento comunista, elas preferem optar por um governo forte, entendeu? E em troca dessa proteção e desse desenvolvimento desse governo autoritário e conservador, que é por isso que é uma modernização conservadora, que é a teoria, a sociedade tem essa pacificação, não vai haver essa revolução, vamos continuar sendo capitalistas, entendeu? Liberais. Não temos esse medo, esse assombro do comunismo. E aí, quando eu vou fazendo esse levantamento da década de 60, cai que nem uma luva. É novamente isso, a década de 60, né, aquele medo do movimento comunista, do fantasma comunista, o que inflama os discursos é isso, por isso que o próprio Costa e Silva fala, vamos arrochar mais a política anticomunista, entendeu? Então, assim, isso fazia com que as pessoas apoiassem esse movimento por medo de que o comunismo chegasse no país. Interessante. Esse assunto dá muito pano para manga, dá muito café aí. Mas tá bom. No seu capítulo 2... Meu capítulo 2, né, que tem por título A Própria Continuidade Depende da Capacidade de Mudança, é dedicado às ações do governo Geisel frente aos abalos oriundos da crise do petróleo de 1973. Que para isso serão analisados projetos relacionados à política externa brasileira, assim como sua ação e reação perante o novo cenário internacional, a partir das novas alianças econômicas estabelecidas na América, na África, Ásia e Europa. Esse estudo permitiu, né, no caso, a compreensão das decisões que o governo adotou a partir de 1974, a fim de amenizar os impactos causados pela crise do petróleo e da situação de vulnerabilidade vivenciada pelo Brasil. Esse capítulo, assim, foi uma paixão e foi uma briga minha, porque, na verdade, não deveria ter um capítulo inteiro sobre a política externa, né? Muitas pessoas queriam que eu falasse sobre a doutrina de segurança nacional, embora eu trabalhe ela no capítulo 1. Por que eu optei em trazer essa visibilidade para a política externa? Ela era fundamental para o desenvolvimento da Petrobras e ficaria capenga no meu capítulo 3 se eu não trouxesse essa política, que foi muito interessante. Eu vi muita gente de RI e de ciência política que trabalha muito, o Geisel é muito estudado em relação à política externa. Eu, inclusive, estudei numa especialização na UERJ em relações internacionais, eu coloquei a política externa do Geisel com os Estados Unidos. Mas o que eu pude observar, João, e todos vocês que estão aí assistindo, é que a atuação do Azeredo, né, que era o ministro das Relações Exteriores, nossa, ele casava muito bem com as ideias do Geisel. Ele vai, assim, é aquela ideia de que, assim, a política externa, ela não tem que ter gênero, ela não tem que ter ideologia, ela não tem que ter
aquela coisa, a gente não pode fazer parte de partidos comunistas, né, como China e Rússia. Não, pelo contrário, é interessantíssimo que o Brasil ele começa a dialogar com a questão dos movimentos na África, da independência, né? Aí Portugal fica extremamente irritado com o Brasil. Aí você tem o Brasil começando a negociar com a China, negociando com a Rússia. Por que isso? De acordo com a política externa, o pensamento do Azeredo, que dialogava muito com o Geisel, e isso também era interessante, o Geisel ele falava o seguinte, isso eu vi o relato de vários ministros, como, por exemplo, o ministro da Justiça, que era o Falcão. O Leite, também, Antônio Leite, também era o ministro, e eles diziam o seguinte, que o Geisel, ele ouvia muito todos os seus ministros. Ele não deixava ninguém falar nada sem antes bater o martelo, porque ele falava que se desse alguma coisa errada, ele tinha que assumir a responsabilidade, porque o chefe de Estado era ele. E ninguém podia haver desavença para a mídia. Todo mundo tinha que falar uma única palavra. Podia, segundo palavras do próprio Geisel lá nos relatos, podia quebrar o pau entre eles. Mas quando aparecesse, tinha que estar todo mundo falando a mesma cartilha. E nessa política externa do governo Geisel, a gente observa que ele fala o seguinte, a situação é caótica. Nós estamos mediante uma crise do petróleo. Os países que nós temos relações, que são os Estados Unidos, Inglaterra, a França, estão adotando a política protecionista. Então, assim, o petróleo está extremamente caro. Temos que ampliar nossas relações. E eu trago essa perspectiva dessa política ecumênica, né, que a nossa política externa vai ter. Então, é muito bacana para quem estuda e quiser, né, analisar como é que eu trouxe o debate da política externa brasileira, e aí eu traço todas as viagens que o presidente, que o Geisel ele odiava viajar. E aí, pela primeira vez, ele vai na Alemanha, ele vai na Inglaterra, recebido pela rainha Elizabeth e pelo primeiro-ministro, ele vai na França, ele vai na Itália, ele vai no Japão, tudo isso para tentar desenvolver relações do Brasil com esses países, e começa a se afastar um pouco dos Estados Unidos por conta da questão do acordo nuclear, né, e da questão também dos direitos humanos e ambientais. E aí você tem essas negociações com esses países que vão fornecer para a Petrobras, para essa política nacional desenvolvimentista energética do Geisel, vão fornecer as tecnologias que ele precisava. Então, vai fazer aquela troca de conhecimento das pessoas que trabalham. Porque, assim, eu descobri que as irmãs, né, que são chamadas na indústria do petróleo, né, você tem um cartel muito forte ali na Inglaterra, na Itália, na França. Então, o conhecimento que eles tinham de prospecção do petróleo em territórios africanos e asiáticos era gigante. E era essa troca que o Geisel e o ministro estavam querendo trazer para somar com o conhecimento da Petrobras. Então, assim, compra de sondas, compra de computadores, compra e trocas de pessoas, né, material humano, foi fundamental por meio da política externa brasileira. Outro objetivo era ampliar esse mercado. E aí, você ampliando o mercado com a África, é o que eu trago no meu capítulo 3, você vai ter a criação da Interbras. Eu não conhecia a Interbras. A Interbras é uma subsidiária da Petrobras que tinha por objetivo fazer uma ponte entre os negociantes, produtores brasileiros, pode ser de couro, de alimentos, de vestuários, para países africanos e asiáticos e europeus. Então, quem fazia essa interceptação, quem tinha os armazéns, quem falava inglês, porque a maioria dos produtores brasileiros não sabiam como fazia, como que era a legislação internacional, foi a própria Petrobras, por meio da Interbras. E quem iniciou esse processo foi a política externa. Por Legal. Isso que era essencial esse capítulo aí, para a gente entender como que a política externa ela tem o poder de melhorar a visão do país fora,
né? Sim. E também das relações de comércio. Tudo isso para tentar minimizar com os danos causados pela crise do petróleo. Legal. E o meu capítulo 3, tu tem alguma pergunta para fazer aí? Não, uma coisa interessante, assim, que a gente sempre estuda nos livros didáticos, né, e aponta, essa ideia de amenizar a questão da crise do petróleo, a criação do pró-álcool, tem alguma coisa a ver de desenvolvimento? Sim, do isso aí eu trago no meu capítulo 3, o pró-álcool. Sim. Puder falar depois, você vai falar aí no capítulo, você vai falar aí agora? Eu falo sim. Bom, já no capítulo 3, né, que é o desenvolvimento tem que ser, de certa forma, homogêneo, né? Não adianta você desenvolver um setor e o outro tá capenga. Então, tem que ser homogêneo. E é só a nível de curiosidade, né? Por que eu falei que esse governo é um governo bem energético? Para você ter a noção, é com ele que começa a avançar mais ainda as negociações do acordo nuclear, né? Brasil e Alemanha. Você também tem a conclusão de um estudo que é Brasil 90, onde faz um levantamento sobre a questão da eletricidade no Brasil. De acordo com esse estudo, João, era identificado que na década de 90 nós íamos ter um colapso energético no país. Aquele famoso apagão, sabe? Aquele apagão que teve... No FHC. Isso, no início do século XXI, aquela coisa bonitinha, né? Pois é, esse aí já foi diagnosticado pelo governo, o estudo na década de 70. E o Geisel, ciente dessa crise energética, ele fala, bom, nós temos que investir em energia, porque como é que vai haver desenvolvimento se não tem energia? Ó! E aí... Pensando nessa questão, ele observava o seguinte, energia nuclear para a região sudeste. Então, o projeto eram 9 usinas nucleares. Nossa. Né? 9 usinas nucleares. Aí ele vai e pensa o seguinte, bom, termoelétricas. Né? E por isso que a gente tem que avançar nessa questão do petróleo, nas descobertas. Você tem a criação do óleo de xisto, que eu também trago no meu capítulo 3. Eu não conhecia a função. Eu já tinha ouvido, mas não conhecia a função. O óleo de xisto ele é muito importante para várias indústrias, né? Cria uma fonte de energia mais barata. Aí você tem o programa do carvão, que já tinha até... morrido muito tempo, da década de 30, mas é reativado também como fonte de energia. E você tem o projeto do pró-álcool, onde você consegue substituir, né, o aditivo da gasolina, então tem um pouco de aditivo da gasolina e você consegue substituir por álcool. E aí você tem uma frota de carros movida a álcool. Eu achava, e isso eu lia muito, não sei se você também tem o mesmo conhecimento que eu tinha, que o álcool poderia só ser produzido por cana-de-açúcar. Não. E eu vi nos documentos da Petrobras que não, né? Você não milho tinha também. Só milho e batata doce. Nossa, sabia. Não, mentira. Mandioca, agora foi. Mandioca, olha isso, que interessantíssimo. E aí a Petrobras ela vai investir, e isso traz também mão de obra, né? Onde Minas Gerais vai ter uma base de estudo que vão cultivar essa produção de mandioca, e o Geisel ele gostava mais da produção de mandioca do que da cana-de-açúcar. Por quê? Quando o açúcar estava em alta, os produtores não queriam vender as canas-de-açúcar para a Petrobras. Até hoje ela assim, ficava alta. Pois é, aí ele preferia optar pela produção da mandioca, que era mais barata e não tinha essa oscilação de preços. Né? Então, muito interessante também essa questão. E aí a gente observa como que ele era uma pessoa realmente que estava buscando, né, desenvolver essa parte energética no país. E a gente vê que esse descaso com a energia, o quanto que nos atrapalha até hoje, né? Bandeira vermelha, a gente paga uma taxa altíssima, porque não há investimento, não há planejamento para esse setor. Parece que, tipo, é algo assim
né, bobo. E a gente, analisando a década de 70, vê essa preocupação, né, de entender que o Brasil não vai conseguir avançar, porque a sua população está crescendo, se não houver energia. E aí eu fiz para mim, isso não está na minha dissertação, aí eu fiz uma análise comparativa do governo Geisel, eu vi que parecia que o Lula estava seguindo um pouco essa cartilha, né, que você tem dentro do programa do próprio governo Lula, que é energia para todos. E era justamente isso, tentar levar energia elétrica para as comunidades que nunca tiveram esse tipo de energia. Aí você tem a questão do etanol, né, que era o pró-álcool do gás, você tem o etanol aí com o Lula, você tem novamente a reativação desse projeto de energia nuclear nesse debate, você tem aí a questão da descoberta do pré-sal no governo Lula. Então, no governo Geisel, nós temos a ida da Petrobras para águas rasas. No governo Lula, nós temos a Petrobras indo para águas ultra profundas. Então, esse é o desenvolvimento. É interessante que a gente vê que essa Petrobras ela chegou no patamar que estava por esse grande empurrão na década de 70 com o governo Geisel. Porque, para você ter noção, o que levava, assim, em média, 5 anos, até 73, tá? Para a Petrobras conseguir fazer o estudo de sondas, prospectar e extrair esse petróleo do solo, levava, em média, 5 anos. Entre 75 a 78, esse tempo reduziu para 2 anos. E o que foi prospectado nesse período do governo Geisel quase foi idêntico ao prospectado de 70, desde o período do Poço de Monteiro Lobato, isso ainda no governo Vargas, década de 30, né, quando é descoberto o primeiro poço de petróleo no Brasil, na década de 30, com o primeiro governo Vargas. E aí você observa que da década de 30 até 73 foi basicamente a mesma produção de 74 a 78 para 79. Aumentou-se muita prospecção. Muita prospecção, muito estudo, muito investimento, né? E é isso que eu trago aí, que antes a gente tinha um investimento mais em poços, né? Que a gente chama de onshore, perfuração de poços e tudo mais. Quando você tem essa questão da determinação das 200 milhas, né, da nossa plataforma continental, nós temos uma legislação que regula essa questão do mar nacional. Você tem essa Petrobras avançando nesse estudo, você tem um investimento do governo dizendo assim, chegou para a Petrobras e falou assim, cara, te vira, né? Aí o Campos, coitado, Walter Campos, é um dos responsáveis, ele fala assim, olha, a gente precisa descobrir petróleo, a gente precisa, alternativas, para ontem. Não tem alternativa para a Petrobras, por isso que eu digo que ela é um instrumento de poder, sabe? E aí o que eu observei dentro dessa busca louca de tentar tampar esse vazamento do petróleo, né, causado pela crise de 73, que pegou todo mundo de surpresa, onde o próprio Henry Kissinger, né, que é o ministro dos Estados Unidos, ele falava assim, que ele foi acordado de manhã e ele não acreditava no que ele estava sendo informado. Como assim? A OPEP, crise do petróleo, inadmissível, sabe? E o mundo todo é assolado e os países desenvolvidos, eles começam a adotar essa política protecionista. E o Geisel, ele fica naquela dualidade. Se eu volto para uma política protecionista de retração, aí vão colocar aquela questão da ideia que eu sou, né, da escola de Sorbonne, que eu estou seguindo a mesma escola do Castelo Branco, e como justificar para a nação que do dia para a noite, depois do milagre nacional, agora nós temos uma recessão nacional. E do outro lado, você tem uma pressão muito grande, porque acreditava-se, assim como o Eric Hobsbawm, né, um dos grandes historiadores marxistas que nós temos, que trabalha com a história global, ele falava justamente que ninguém
nenhum presidente, nenhum líder da América Latina tinha noção do que estava acontecendo. Ninguém conseguia prever. Uma questão aqui que me deu um alerta aqui, será que essa questão também da crise, né, do setor energético no Brasil e depois a questão da crise do petróleo, ela repercutiu nos meios de transporte? Porque nós percebemos hoje que o Brasil é um país totalmente rodoviário, né, sendo que esses países de grandes dimensões continentais são países ferroviários, né, porque você vê que a partir da década de 60, 70, 80, começa o verdadeiro abandono da malha ferroviária brasileira, né? Você acha que tem alguma coisa a ver ou não? Bom, a questão é o seguinte, não tinha mais como você retroceder à política que o JK criou, né? Que era essa política desenvolvimentista automobilística, de construir estradas para você ter o desenvolvimento no país. Quando a gente analisa, isso eu não trago, tá? Mas eu vou trazer para ti, que eu conheço. Quando a gente analisa a questão logística modal durante o governo militar, você vê quantos estaleiros são criados. Você tem aí essa questão, uma preocupação muito grande do Geisel com esse crescimento automobilístico, né, nas nossas rodovias. E uma das leis que estão até no segundo PND, o segundo PND é todo divididinho, maravilhosamente bem, ele fala justamente isso, que é reduzir a velocidade para 50 km por hora. Você tem a questão de rodízio, você tem uma certa proibição de carros particulares, onde se valoriza muito o transporte público. Tem essa perspectiva de pensamento de melhorar a malha rodoviária, né, de trens. Então, assim, por quê? Porque a gente não tem combustível. O combustível está muito caro, o governo não tem como ficar subsidiando a gasolina. E aí, por isso que você cria o Proálcool, um programa, né, muito forte para tentar diminuir essa questão desse consumo. E é muito caótico, João. Eu fico, às vezes, a gente sempre sentiu um pouquinho esse gostinho, né? E a gente vê aí a gasolina 5 e pouco, a gente percebe esse crescente, né? De 2 foi para 5, né? Então, assim, eu imagino como é que deve ter sido aí essa questão toda. E o mais interessante, assim, voltando, gente, no meu capítulo 2, olha que bacana, cara, como que a política externa boa, ela é ótima para o país. Como o Brasil ele era muito a favor do Estado de Israel, né, da causa judaica, tinha uma briga com os países árabes. Aí eu te pergunto, quem é que tem o petróleo? Os árabes. O que o Brasil faz? Simplesmente começa a ficar neutro e começa a defender a criação do Estado palestino. Aí começa a ganhar pontinhos, né? Porque ele está defendendo a causa das lutas na África, de independência na África, e começa a atuar nessa questão da política externa. Assim, o Brasil sai da lista negra da OPEP, e aí ela começa a negociar mais a questão do petróleo, do barril de petróleo, com esses países que detinham esse controle do ouro negro, né? E é muito interessante que nós temos a Braspetro, né? Ela é criada no período que o Geisel ele era presidente da Petrobras, né? Ele fica na presidência da Petrobras até 73. E aí ele sai da presidência da Petrobras para assumir a presidência do Brasil. Nesse momento que o Geisel estava na Petrobras como presidente, é criado a Braspetro. O papel da Braspetro era justamente fazer prospecção e conhecer mais como é que funcionava a extração do petróleo na África e na Ásia. Nesse momento, a Braspetro vai pegar muito conhecimento sobre algo que foi o calcanhar de Aquiles, que era contratos de risco no governo. E como o Brasil, por meio da Braspetro, né, tinha que fazer contratos para poder prospectar nesses países de petróleo, também tinha na Bolívia, tinha países da América do Sul também, o Brasil e América Central, o Brasil também fazia esse trabalho com a Braspetro.
o Brasil vai adquirindo muito conhecimento sobre contratos de risco, sobre prospecção, solo, tipos de petróleo. Então, tudo isso vai aprendendo. Quando você tem a crise do petróleo e o gás no início, isso eu trago também nas minhas análises, quando eu pego o discurso dele, ele fala, vai passar rápido, tipo, é só uma marolinha, né? É só uma marolinha, é só uma gripezinha. Aí ele fala justamente isso, essa mania dos brasileiros minimizar. Aí ele fala, não, é só uma crisezinha, vai passar rápido. Aí passa 74, 75, não passou. Chega a 76, pá, começam as ações assim, muito efetivas no governo dele. Aí você tem em 76 a criação da Intelbras, em 76 você tem a criação de contratos de risco, em 76 você tem aí a prospecção de várias plataformas agora na plataforma continental, então você tem aí a descoberta de poços finalmente no mar, né, em águas rasas. Olha que bacana. Aí você também tem o desenvolvimento aí, a maioria deles iniciam em 75, 76, que é o programa do xisto, o programa do carvão, o pró-álcool, são desenvolvidos nesse momento também, porque ele percebe que não é uma crisezinha, ela veio para ficar e está desestruturando a economia nacional. Não tem mais como o governo maquiar, sabe, os dados. E aí ele também não tem como parar. Tipo assim, vamos colocar o pé no freio, né? Vamos parar de investir. Ele falava assim, a gente precisa investir. A gente precisa investir. Porque se a gente parar, a gente vai afundar de vez. Então, a gente tem que investir na energia. Karina, uma questão aqui para a gente fechar. Quais são as conclusões que você tira depois de você ter analisado todo esse período? Qual é a importância da Petrobras no governo Geisel? O que pode se trazer hoje isso para a realidade? Né? Você trabalha muito isso, né? Questão do solo tempo presente, né? Essa questão da contextualização, né? O que você pode dizer para a gente? Nesse dado aqui, de 76 a 79, João, a gente observa o seguinte, olha só. No iniciozinho, que é o azul, 76, olha a produção da Petrobras. Olha o final, isso aqui já é em 78, que é o cinza. Em 79... você tem o amarelo. Por que está emparelhado? Porque justamente no final de 78, início de 79, já surge de novo aquele fantasma da segunda crise do petróleo. E mesmo assim, a Petrobras ainda consegue segurar muito bem os seus resultados, né? Então, você vê como que ela avança. Olha como é que é o crescimento exponencial dessa empresa, com investimento adequado, né? A produção da Brastetro também, você tem aí. A Intelbras, como ela era nova, né? A Intelbras era a caçulinha, mas ela trouxe muitos lucros. Eu apresento os dados da Intelbras e faço tabelas também no meu capítulo 3. E aqui você observa que a estatal ela vai contribuir com o crescimento da Petrobras, né? Vai contribuir com o crescimento econômico nacional, adicionando à economia brasileira uma soma de 80 bilhões da moeda corrente nacional, representando 1,6% do PIB. Sabe o que é uma empresa gerar 1,6% de PIB? É muito dinheiro. Pois é. É isso que a gente falou logo no início. E no que tange ao desempenho de suas atividades operacionais e de investimentos da Petrobras, ela aplicou 14,5 bilhões da moeda corrente nacional nas aquisições de bens e serviços no mercado interno, constituindo-se em expressivo apoio à indústria nacional. Aquilo que eu falei para ti, que iniciou com a política externa e que foi com a criação da Intelbras. Olha aí o lucro da Intelbras, negociando aditivos de produtos nacionais com o mercado internacional. Após a análise desses dados, é possível concluir que a Petrobras ela cumpriu com seus objetivos, né, traçados pelo governo por meio do segundo PND, que indicava, né, que haverá esforço. Isso aí era o que estava no segundo PND em 73, tá? Criado. Haverá esforço especial de reduzir o prazo entre as descobertas de um campo e o seu início de exploração comercial. Nos próximos 2 a 3 anos, somente com o jazimento e descobertos, será possível aumentar
apreciavelmente a participação da produção nacional do consumo. Então, assim, para você ter noção, o que foi estabelecido no segundo PND, eu consegui concluir e verificar em 78 e 79. Realmente, você reduziu os prazos, você teve esse crescimento exponencial, né? E aí eu trago como conclusão que, com a atuação da política externa brasileira, a Petrobras ela vai adquirir investimentos necessários para desenvolver os estudos e prospecções nas bacias sedimentares. Os resultados foram positivos, pois o governo e a Petrobras conseguiram diminuir o tempo de pesquisa e extração, ampliando a produção de barris de petróleo, alcançando o somatório de 622 milhões de barris provados até o ano de 1978, montante quase equivalente ao saldo remanescente em 1973, de todas as descobertas nos 20 anos, desde o poço de Monteiro Lobato, que somou, da década de 30 até 73, 742 milhões de barris, ou seja, quase chegando lá, né? 622 no período só de um governo. Mesmo com um cenário não favorável para um desenvolvimento nacional nos moldes sugeridos pelo presidente e em meio a uma grave crise econômica dentro do sistema internacional que favorecia a prática protecionista de alguns países envolvidos, o governo Geisel manteve as aspirações de desenvolver o setor energético, como havia anunciado no discurso de posse e nas definições elaboradas no segundo PND, investindo em petróleo, energia e insumos básicos. Sua política nacional desenvolvimentista permitiu que fossem descobertas reservas conhecidas de petróleo, aumentando 44% do que nós tínhamos. E com base nesses dados, é possível afirmar que o país avançou durante a década de 70, né, entre o período de 74 e 79, em relação à pesquisa e tecnologia, para o estudo sísmico, geológico e geofísico. A Petrobras fez grandes descobertas de novos poços offshore, que é em águas, né, águas rasas e profundas, que até então pareciam ser apenas um sonho distante da realidade nacional. Essas conquistas se transformaram em legados que contribuíram para o avanço brasileiro até o presente data no campo do petróleo e das fontes alternativas de energia. Então, assim, João, eu findo aqui essa apresentação com a qual eu vou te dizer assim, que tipo, é apaixonante para mim. Eu tenho um prazer enorme. Pode encerrar a apresentação? Eu não encerrei, não. I'm sorry. Desculpa, foi. Tranquilo. Aí. E eu trago aí para vocês uma gama de informação. Eu acho que dá pano para manga, para muito pesquisador. Nossa, é muito... Pessoal, a gente termina hoje o nosso bate-papo. Foi muito interessante. Karina, muito obrigado. E somente a agradecer. E vou deixar todos os links de todos os trabalhos da Karina aqui. Uma coisa que me chamou a atenção é que você não fez uma biografia sobre o Geisel, você só estudou o período que ele foi presidente, né? Talvez algumas pessoas pensem que você fez uma biografia de Geisel, né? Não, me questionaram também isso. Eu falei assim, meu objetivo... O Geisel, ele estava um objeto de estudo porque, claro, ele era o presidente da época. O meu foco mesmo era a Petrobras. Então, eu queria saber como que foi esse processo, como é que foi essa questão. E, para isso, a gente precisa entender economia, precisa entender política e... Na linha que eu quis seguir, tá? E precisava entender essa questão da participação da política externa. Tá, ok. Karina, muito obrigado. Tudo de bom. Pessoal, até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.